Vamos lá. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, amém? Diz bem assim a palavra de Deus: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite seu marido. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, nós vamos fazer uma reflexão legal sobre esse texto, e eu queria que você ficasse bem atento, porque realmente aqui tem lições muito fortes do Senhor para a gente, não é? A primeira questão aqui importante para a gente entender, não é que Deus é o autor da família, Ele é o criador do casamento, não é? E por meio dessa união, Deus é glorificado. Esse é o propósito original, Deus ser glorificado no casamento. Então o assunto hoje é justamente sobre casamento. Vai servir para quem é casado e para quem pretende também, né? Para aprender algumas lições valiosas sobre isso, não é? Uma coisa importante também, homem e mulher devem buscar no casamento, no caso, não é, visando um único propósito, que é a glória de Deus. E tudo mais dependerá, não é, disto para ter sucesso. Se tem uma coisa que tem que ser entendida aqui, muito clara com relação a casamento: se o casamento, tá certo? Se aquela união de homem e mulher não tiver como propósito a exaltação do nome do Senhor, então aquilo ali é uma furada. Ambos se frustrarão e não poderão de maneira nenhuma gozar daquele ambiente, não é? Daquela união. Será algo terrível. Entende a questão? O propósito tem que ser a glória de Deus. Sem isso aí, meu amigo, esquece. Eu aconselho você, se você não quer glorificar a Deus com um casamento, não case. Vai ser uma coisa inútil. Você vai produzir uma família miserável, que vai fazer mal para a sociedade, mal para a comunidade, vai gerar famílias doentes, e a igreja é composta justamente, né, é uma família composta por famílias. Imagina aí, a gente vai produzir uma família ruim que vai fazer mal para o corpo de Cristo. E todos nós sofreremos. Então, se o propósito não for a glória de Deus, não case. Mas não case mesmo. Não é? Você vai me dar problema demais, e não é que eu não queira ajudá-lo. Vou estar aqui sempre para isso. Não é? Mas vai ficar ao critério de vocês me procurarem também. Não sou adivinho. Tenho que saber também. Senão como é que eu vou poder ajudar vocês? Não é verdade? Mas vai evitar, irmãos. Tem que ter isso como propósito. Essa é a premissa do casamento. Tá certo? Qualquer pessoa que casa pensando em quê? Eu vou casar porque eu estou me sentindo só e quero ser feliz. Não case. Eu estou vazio e eu quero ser completo no casamento. Não case. É inútil. Você vai casar com uma pessoa que é tão pecadora contra você. Entender que nós somos pecadores é essencial. Você vai casar com alguém que é pecador como você e que é vazio como você. Então, se você for tentar achar, se preencher nessa pessoa, você vai frustrar, porque ela não vai poder te dar o que você quer. Isso eu posso garantir para você. E todas as pessoas que acabam casando por motivações secundárias, a não ser a glória de Deus, acabam em sofrimento e não suportam a vida de casado. E exigem coisas que o casamento, na verdade, não deveria proporcionar. Não é? Há uma busca por alguma coisa, mas nunca uma entrega por alguma coisa. E acaba que o casamento não é uma coisa recíproca, né? Então, vamos entender essa questão aí, muito importante. Tá certo? O texto que nós lemos é o modelo. Paulo, apóstolo Paulo, ele dá o modelo para um casamento. O assunto aqui, de Efésios capítulo 5, 22 ao 31, 33, aliás, não é casamento. Eu queria que você entendesse isso. O assunto é
Jesus e a igreja, e Paulo pega esse exemplo de Jesus e a igreja, e ele convoca os casais cristãos, porque a carta é endereçada para a igreja, tá certo? A observarem o exemplo, não é, dessa união mística de Cristo e a igreja, e como eles se amam. E então, a partir do exemplo de Cristo e a igreja, é assim que o casamento tem que seguir. Esse é o propósito, esse é o alvo, esse é o modelo. O modelo para o casamento é Jesus e a igreja. Se você tem outros modelos na cabeça, jogue fora, porque são todos inúteis. Jesus e a igreja é um modelo perfeito. Não tem modelo melhor do que esse, não é? Não tem. Então o propósito desse capítulo é esse. Uma coisa que Paulo deixa bem claro aqui, já a nossa primeira parte aqui, irmãos, é sobre definindo os papéis. E nós percebemos uma definição imediata aqui. No versículo 22, não é? E ao 25, observe. Olha o que o texto diz, vamos ler o texto mais uma vez. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Versículo 25. Aliás, para aí, eu estou confundindo. Só esse versículo aí primeiro, depois a gente lê mais. Observe isso aqui, irmãos. É muito importante, não é? A mulher é o corpo, como Jesus aqui usa o exemplo. O corpo, tá certo? Assim como a igreja é o corpo de Cristo, a mulher é o corpo nesse sentido do marido, porque o texto está falando que o marido é o cabeça, não a mulher. Tá claro isso aí? A mulher é o corpo. Isso aqui é o padrão bíblico, pegando o modelo de Cristo, tá certo? Ou seja, a mulher é convidada por esse exemplo, pelo modelo que Paulo está dando, a entender quem ela é, qual a sua posição, qual é o seu papel. Esse é o papel designado para a mulher, desde a criação. Deus cria o homem e cria a mulher. Cria o homem como líder e a mulher como auxiliadora desse grande líder. E ambos vão se completar. Entende a questão? Nada de trocarem os papéis, agora eu faço o papel da mulher, agora eu faço o papel do homem, esqueça. Os papéis que Deus designou para ambos são absolutos. Se você fugir disso, você vai se dar mal. Se você fugir daquilo que Deus disse, decretou, só vai dar, não é, em maus resultados. E o que nós vemos aí no mundão aí é justamente isso. Pessoas que não entendem quem são, não entendem os seus papéis, e por isso o casamento está uma miséria hoje. À medida que as pessoas se casam, se separam, como se estivessem trocando de roupa, nem se preocupam com isso. É porque fugiram do padrão que a Bíblia nos deu, não é? Então isso é muito importante. Ponto 2 aqui, ó. A verdadeira igreja de Cristo é submissa, e eu queria que você entendesse isso, até a morte. O que é que você vê no Evangelho? João 15, por exemplo, Jesus fala que ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida pelos seus amigos, deu a vida por nós. E os amigos de Cristo imediatos ali, e os depois, né, durante quase 300 anos, deram a vida pelo seu Senhor. A igreja, entenda, Cristo morreu pela igreja e a igreja morreu por Cristo. Entendeu a questão? Como tudo converge para isso? Fugir disso aí é loucura, irmãos. O propósito que nós entendemos aqui, então, é que a igreja, e a igreja aqui, tá certo, está sendo aplicada à mulher. Ela é obediente até a morte, assim como o seu Senhor foi. Isso é algo essencial para a gente, não é? Paulo está falando justamente sobre isso. E isso dá um detalhe para a gente. Paulo diz, ele está falando, não se esqueça disso aí, não tire isso da cabeça. Jesus e a igreja. E ele coloca a igreja como o corpo e Jesus como cabeça, o Senhor. E aplica isso ao casamento. O que Paulo está querendo dizer com isso? No lar existe uma hierarquia. Quer gostemos ou não, mas existe, Deus determinou isso. Entende a questão? E na hierarquia do lar, ainda que muitas pessoas não estejam familiarizadas com essa linguagem, ou achem isso um tanto quanto machista, o homem é o Senhor dentro de casa. Qual é o exemplo que você está vendo aqui? Igreja e Cristo, marido e mulher. E ele está aplicando isso ao casamento. O assunto é Cristo e a igreja, mas é aplicando isso ao casamento. Então perceba como o negócio é sério. Muito mais do que muitas vezes a gente pensa. Ler esse texto sem prestar atenção nessas questões aqui é uma leitura irresponsável e a gente não aprende o que Deus está nos ensinando aqui. Então a gente tem que prestar atenção nisso, não é? A submissão cristã a seu marido é como ao Senhor. Um detalhe muito importante. Esse texto que nós demos, não é? Do versículo 22 mesmo. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao seu marido, assim como ao Senhor. Não é? É ser submissa assim como ao Senhor.
nos ensinando que a mulher obedece ao marido e no seu ato de obedecer, de submissão, ela está obedecendo a Cristo. Ah, não, mas só tem esse versículo, pastor. Tem não, sabe? Tem não, irmão. Em Colossenses 13:18, olha o que está escrito. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Olha, estou lendo Efésios, Colossenses 13:18 diz a mesma coisa. Olha só, que maravilha, não é? Não, mas aí foi tudo Paulo. Aí a gente vai para Pedro, né? 1 Pedro 3:1, só ouça. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos. Eu tenho 3 textos aqui, até de escritores diferentes, dizendo a mesma coisa. Vós, mulheres, sejam submissas ao vosso marido. Ponto final. Não tem mais meio termo. Não existe nenhuma cláusula, uma emenda, não existe nada entre parênteses aqui escrito. Mas, se o marido não corresponder, eu não serei submissa. Não tem isso na Bíblia. Está dizendo isso, afirmando e ponto final. Então a gente não tem como fugir disso. Tá certo? A gente tem que tirar um pouquinho da nossa cabeça de achar que eu posso definir ou interpretar do jeito que eu quero a palavra de Deus. Se está escrito e acabou, irmãos. Essa é a realidade, tá certo? Da palavra de Deus. Uma outra coisa importante que Paulo fala sobre o papel da mulher aqui. Muito importante. Paulo define que o papel da mulher, não é semelhante à igreja, é de submissão. Então o marido, nesse sentido, é o cabeça, é o líder, tanto do lar, porque o texto aqui fala justamente dessa inteireza, na verdade, no lar, como também da própria comunidade. Deus colocou o homem como líder da comunidade e como líder do lar. A mulher auxilia nas 2 esferas aqui, que são praticamente a mesma coisa, porque a igreja é uma família, e a família é uma igreja. Entende a questão? Então essa é a situação que Paulo coloca para as mulheres aqui. Uma coisa importantíssima. Abra aí em 1 Timóteo, capítulo 2, mas deixa aí marcado em Efésios 5, que a gente não vai sair do texto não, viu? 1 Timóteo, capítulo 2, na verdade... Capítulo 2, vamos ler o versículo 11 e o 12. Olha o que o texto fala aqui para a gente. 11 e 12. Amém? A mulher deve aprender em silêncio, com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o marido, mas esteja em silêncio. Esse contexto aqui é para o lar ou é para a igreja? O que é que vocês acham aí? Porque nós aprendemos que a mulher deve questionar o marido em casa, não é? Então isso aqui não pode ser para o lar. Isso aqui está falando da igreja. Isso aqui é a comunidade. Entende? Para quem pensa e fala bem assim, onde é que está a base bíblica para dizer que mulher não pode ser pastora? Está aqui, ó. Paulo está falando isso no contexto da igreja. Na igreja, eu não permito que as mulheres ensinem. Ele está falando aqui justamente do ministério da palavra. Entende a questão? É isso que o Paulo está falando aqui. Então não tem como a gente fugir disso aí. Qualquer pessoa que arrogue para si o título então de pastora, ou alguém que ordene, a mulher participa do ministério pastoral. Não se preocupe. Entende? O ministério pastoral não consiste em apenas você ser ordenado e pregar. O ministério pastoral é amplo. Quando uma mulher auxilia outras mulheres a compreenderem a palavra de Deus e as orienta a como tratar seus maridos e seus filhos, ela está exercendo um ministério pastoral. O que ela não é uma pastora ordenada, porque aqui a palavra do Senhor impede isso. Isso é o padrão, a gente não pode fugir disso aí. Tá certo? Dúvida? Não, né? Vamos continuar então. Definição de papéis. Agora vamos para os homens. Os homens casados aí, vamos prestar atenção, não é? O marido é o cabeça da mulher, versículo 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, não é? Não há meio termo. Nessa união é o marido que é o líder. Nesse sentido. Porém, Cristo é o salvador da igreja, detalhe, da igreja, tá certo? Não é do mundo todo, é da igreja, como o texto fala aqui. Assim, os maridos devem imitar Cristo. De que forma? Olha o que Cristo fez aqui. Vamos lá. Mas assim como a igreja é submissa a Cristo, também as mulheres sejam submissas em tudo ao seu marido. Maridos, cada um de vós amai as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso é o exemplo de Cristo que Paulo está aplicando aos casais da igreja primitiva aqui, não é? Amando e se entregando. Essa é a atitude que o marido cristão tem que ter com relação à mulher. Amar e se entregar por ela, não é? A manifestação do amor de Deus por nós é essa. Foi Cristo quem se entregou, não é? E para quê? Para que aplicar isso ao casamento?
Para que chamar a atenção dos homens para isso? Não é? Para quê? A lógica todinha é essa aqui, para santificar a igreja. É o que Jesus faz aqui. Versículo 26. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra. Não é? O papel do homem é santificar a mulher. Não é? Ora, nós entendemos isso com relação a Cristo e a igreja. Mas como é que a gente entende isso com relação ao marido e à mulher? Quer dizer que o marido tem que santificar a mulher? É justamente isso. Não é? E nós aprendemos isso aqui. E eu queria que você prestasse bastante atenção. O marido santifica a mulher suprindo as suas necessidades. Pastor, essas necessidades são necessidades materiais? Lembre-se do exemplo, Cristo e a igreja. Para responder isso aí eu pergunto, Cristo morreu para suprir as necessidades materiais, os luxos da igreja? Ele estava pagando na cruz, como aquela charge que tem no Facebook, onde mostra uma chargezinha do R.R. Soares, enquanto mostra um desenho de Jesus com a mão estendida na cruz, saindo uma gota de sangue dele, e ele com a Bíblia cofre embaixo, e a gota de sangue se transformando em dinheiro. Jesus morreu para nos dar dinheiro, foi? Foi não, né, irmãos? Ele morreu para me dar novas possibilidades de vida, socialmente falando. Foi esse o objetivo. Será que ele desceu da sua glória, ele esvaziou-se a si mesmo, ele é o único que pode fazer isso, ele humilhou-se, ele pagou o preço, ele suportou a ira de Deus para nos dar uma vida melhor na terra? Você acha que foi isso mesmo? Isso nem evangelho é. Evangelho não propõe melhora, evangelho é mudança e não melhora. É da morte para a vida, e ao mesmo tempo da vida para a morte. É o evangelho, e não melhora social. Quem quer melhorar socialmente, aproveita as oportunidades que a vida te dá, trabalhe, estude, faça uma faculdade. Quando você terminar, quem sabe você pode ter um bom emprego, ter um bom salário e se aposentar bem. E isso aí vai ficar relativo à vida de cada um, ao contexto de cada um. Mas o que Cristo fez foi morrer para santificar a igreja. E de que forma Cristo santificou a igreja? Cristo supre as necessidades espirituais da igreja. E isso não é pouca coisa não. Primeiro, por causa de Cristo nós conhecemos a verdade. Ele se revela a nós, e é o Espírito Santo que nos convence disso. Por causa de Cristo, eu queria que você entendesse isso, as nossas necessidades espirituais para sermos justificados são supridas. E um detalhe muito importante, quando a nossa vida espiritual é suprida, aí a vida sentimental também vai ser. Inclusive o contexto social que eu vivo também vai ser, e eu vou te explicar o porquê. Porque uma pessoa que tem o Senhor Jesus, sabe, comandando a sua vida, abençoando a sua vida de fato, espiritualmente falando, essa pessoa é sarada emocionalmente. Como é que você pode ser cheio do Espírito Santo e ser um doente que adoece os outros? Como é que o Espírito Santo habita em você e você acaba com a vida de todo mundo? Deixa todo mundo em depressão? É o Espírito Santo quem nos alegra. A alegria é do Espírito Santo. É suprindo essa necessidade. Entende a questão? Com a palavra de Deus, nos convencendo da palavra de Deus. E isso vai causar também um impacto em nossa vida física. Porque se eu estou espiritualmente bem e, consequentemente, sentimentalmente bem, tá certo? Não quero dizer que isso aí não tem alteração no decorrer da nossa caminhada. Tem. Mas a gente se recupera, porque não muda a nossa essência. Somos filhos de Deus. Ou não. Entende a questão? E isso vai. E quando nós olhamos para a nossa vida material, física, para esse contexto que a gente vive, o fato de eu estar em paz com Deus vai me fazer olhar para a vida de outra forma. Completamente. Se a gente não está bem com Deus, nada presta, irmão. Nada presta. Nada, nada. Com essas pessoas aí, montadas na grana. Tutu que não falta, mas só vivem em depressão. Se matam, fazem loucuras. Mas o que é? Tem tudo na vida ali, tem tudo. Mas tem dinheiro, tem condições de comprar um carro agora, e comprar uma casa e vender, comprar outra, e mudar fazer uma piscina, e sabe, e passar as férias em Acapulco, e fazer um monte de coisa aqui nesse sentido. Ué, se isso é bom e traz felicidade, por que essas pessoas vivem, infelizmente, assim, tão depressivas? Essa é a realidade. Ou Deus supre a nossa vida, ou somos supridos por Cristo, ou então, nada feito. E a obrigação então do marido no casamento, segundo esse texto, é de suprir essa necessidade da mulher. Como que o marido santifica a mulher? O marido é sacerdote, não é só a liderança, e não pense que a liderança aqui é a liderança que manda como um ditador, mas é a liderança que serve, porque Cristo nos deu o exemplo. O marido que ele
ele sabe quem ele é, líder da casa, ele serve a mulher. Serve. Mas um líder não serve. Serve, sim, senhor. Ah, como serve. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Que eu saiba, ele não é simplesmente um mestre, ele é Deus. Tá? Ele se humilhou por nós. Entende a questão? Ele nos serviu com a verdade para nos salvar. Ele é o nosso modelo. Então, homens, olhem para Cristo e vejam aí o modelo que o Senhor deu a vocês. Se vocês são homens de verdade, não é? Homens cristãos, homens de Deus, vão olhar para esse texto e aprender isso aí. Liderança, a gente lidera, segundo a Bíblia, fazendo. É ensinando, fazendo. E não mandando sentado numa cadeira. É o que o texto está dizendo aqui. Assim, com essa atitude sacerdotal de trazer, não é, a palavra de Deus para a família, para a mulher ali, o homem tem essa obrigação, irmãos, de ser aquele que incentiva a mulher a estudar a Bíblia. Ele tem que reunir a família. Tem, sim, senhor. Não tem, isso não é uma coisa relativa, irmãos. Isso não é uma coisa que a gente faz se quiser. Se a gente não faz é porque está desobedecendo. Mas a lógica aqui é que o homem supra, santifique a sua mulher. E como ele faz isso? Ele vai ser aquele que vai ser o exemplo, tá certo, de santidade. E vai levar a sua mulher também a refletir na palavra de Deus. Assim o homem tem que suprir a mulher. Fora disso aí, esquece, meu amigo. Você não está cumprindo seu papel, não. O marido deve fazer tudo, se entregar para que sua esposa seja ministrada pelo Senhor. Se uma mulher não entende isso, né? Isso aqui é o papel do homem, tá certo? O homem é o sacerdote do lar. É a obrigação dele fazer isso. A mulher o ajuda. O homem tem que ser um homem de oração. Tem que ser um homem que dobre os joelhos no chão mesmo e gosta de orar. E a mulher o auxilia nisso. Agora, se uma mulher não entende o valor de um homem assim, ore por ela para ela se converter. Porque se uma pessoa rejeita um homem de Deus que faz isso, eu não estou falando de quem acha que é de Deus e não faz, mas quem faz, quem honra o Senhor cumprindo a sua palavra, e essa pessoa ainda assim, sabe, despreza. Tu vem com oração e com Bíblia. Eu quero é ouro, meu filho. Ore. Ela precisa se converter, irmão. Ou é isso, não é? Eu sinto muito no dia do juízo. Essa é a realidade, tá certo? Isso aí são os papéis básicos para homem e para mulher, não é? Agora tem um detalhe aqui muito importante que eu chamei aqui de avaliação, que serve tanto para nós que estamos casados como para aqueles que vão casar futuramente. Os pretendentes aí. Preste atenção nisso aqui, pelo amor de Deus, para que você não me venha dar trabalho depois. E nem a sociedade. Ouça o que eu vou te dizer aqui. Um conselho, não é, para os jovens homens, depois para as mulheres. Espera só um pouquinho, não é? Observe. Para os futuros, não é? Vamos lá. Jovens homens, no caso. Se a jovem que você corteja, né, aquela menina que você está lá, está de olho na irmã, né? Aquela irmã ali, uma irmã que eu já estou de olho há um tempo, né? Já estou 6 anos só paquerando. Desculpa aí, irmão, porque 6 anos é demais, foi mal. Estou 6 anos só assim, olhando para ela, eu olho para ela, não é? Olho para a palavra e faço bem assim. Não é isso não, né? Eu estou cortejando essa jovem e eu tenho que prestar atenção em umas coisas na vida dela, não é? Primeira questão importante. Se essa mulher, se essa jovem, ela não é chegada nisso aqui, ó. Ela não gosta de estudar a Bíblia. Essa mulher não gosta de falar sobre a palavra de Deus. Ela não gosta de orar. Ela não demonstra interesse pelas coisas da igreja. Só vai aos cultos nos empurrões, né? O cara está namorando com a menina e chega lá. Minha filha, eu não falei o horário para você, bora para a igreja. Não estou afim não. E ela é da igreja, olha que maravilha. Membro daqui, imagine. Um membro de uma denominação tendo que ser empurrado para ir para lá. O pastor tem que dar um aviso que hoje tem culto, sendo que há 1000 anos a gente sabe que tem culto, não é? Aí o cara está de olho nessa menina aí, não é? Ela é a senhora vaidade. Lembre do que eu ministrei sobre as mulheres aqui. Ela não sabe nada de Bíblia, mas de maquiagem a menina entende. Se você perguntar qual é o primeiro livro da Bíblia, ela vai perguntar se é Baruque, não é? Mas de maquiagem ela entende. De blush, de não sei o quê, de cabelo bonito, de mechas, de cabelo encaracolado, de tudo que você imaginar de moda, essa mulher entende. Aí você está de olho nela, não é? Se você está de olho numa irmã que é assim, eu não sei nem se eu chamo de irmã, de uma pessoa, irmão, fuja, que isso é uma armadilha.
Isso é uma armadilha. Se essa mulher não gosta de Bíblia, não fala da palavra de Deus, se essa mulher não ora, ela não é responsável nas coisas da igreja, não vem para oração, não vem para o estudo, não vem para o culto. Essa mulher não é crente, irmão. Ela é uma ímpia. E se você casar, vai estar contraindo aí um jugo desigual e vai sofrer a vida toda, se Deus não tocar no coração dela. Olha o perigo que você pode cair, irmão. Presta atenção nisso. A maioria de nós não foi ensinado assim. Parece que a gente só casa... E já que aqui não tem criança, né? Os jovens de hoje que são tão carnais, e eu falo porque eu sou dessa geração, e eu sei do que eu estou falando, nós somos tão carnais e vivemos em uma cultura tão pornográfica que os jovens da igreja casam por causa de sexo. E não olham isso aqui. Não olham qualidades cristãs em uma mulher. Mas olha se a irmã é bonita, se a irmã tem um corpo formoso, se a irmã se arruma, se a irmã anda cheirosa, se a irmã bota a franja, chama rapaz. Olha tudo. Sabe, consegue fazer um raio-x da irmã, perfeito. Até imagina coisas. E quer casar com a irmã por causa disso. Vai sofrer. Vai sofrer, não é? Vai sofrer. A vida toda, se possível. Se Deus não tocar na vida dessa pessoa, cara, vai ser tormento em cima de tormento. Sabe por quê? Porque se você for crente, filho, você tem fé, ela não. Você vai entender Deus falando e ela não. Você vai compreender a verdade de Deus e ela não. Isso vai levar a choque, a briga o tempo todo. É um choque de cosmovisões a vida inteira. Então fuja disso em nome do Senhor Jesus. Se você pretende alguém assim, se a pessoa que você pretende tem esse perfil tão miserável e diabólico, fuja dela. Sabe, dê um basta. Quando terminar o culto, ou amanhã na semana, vem aqui, minha filha. Por que tu nunca vai para a oração? Por que tu nunca, sabe, quando eu falo em Bíblia, tu corre. Quando eu falo em Bíblia, tu foge. Por que não vai para os cultos? Porque para você faltar um culto é uma coisa tão normal. Você não tem nem justificativa para isso, você simplesmente falta. Acha que hoje, tô afim não, eu não vou. Como se não tivesse um Deus para a gente adorar aqui, né? Então, eu estou percebendo pela sua conduta, né, que você não é convertida. Como é que pode você ser de Deus, ser tocada pelo Espírito Santo, e você não amar a palavra e viver uma vida cristã realmente sincera, verdadeira? Não é convertida. Então, corta. Pode chorar depois. Por que eu fiz isso, pastor? Não importa. Chore, depois Deus te cura direitinho, tá certo? O tempo vai ajudar você. E o Senhor manda uma certa. E você vai ter sabedoria agora para observar alguém que realmente é de Deus. Mas vamos observar agora, não é, um conselho para as irmãs observarem jovens aí. Eita, que maravilha, hein? Será que tem jovem bom aí? Atenção a esse princípio, jovens, mulheres. Se o rapaz que você corteja não apresenta o que a Bíblia ensina sobre os homens, se vocês lembram do que eu preguei sobre os homens, né? Não se case, pule fora desse barco. Pule fora. Se esse camarada não gosta de ler a Bíblia, né, de oração, isso tem que ser uma característica de um homem de Deus. Só uma mulher sendo doida, e me perdoe a expressão, para estar numa igreja e não desejar um homem de Deus. Você quer o quê? Um homem do diabo? É? Que se não for homem de Deus, vai ser um homem de quê? Não tem ninguém, não tem meio termo. Não tem mais ou menos crente. Não tem meio filho de Deus e meio filho do diabo. Não tem esse negócio aí. Não tem a questão, não. Ou o camarada é filho de Deus, ou é filho do diabo. Não tem esse negocinho, não. Aí a mulher está olhando, aí o camarada não gosta de Bíblia, o camarada não gosta de oração, não é como eu coloquei aqui na descrição. Ele não gosta, você reparou que estão namorando há 3 anos, e esse camarada desses 3 anos, tudo que ele quer, não é estar num cantinho, às vezes escurinho, longe dos olhares dos irmãos, do olhar do pastor, e ali dá uns amassos. Olha que maravilha, que namoro carnal, não é? Que só leva você a pecar. Porque naquele bem bom ali, não é? A excitação, não é? Não, mas eu não fiz nada, pastor. Não, eu sei que você não fez nada, mas você estava ali cometendo lascívia, que é pecado do mesmo jeito. Entende a questão? Ou seja, adultério ou lascívia é inferno, porque é tudo pecado. Entendeu isso aqui? O cara nunca te chamou, minha filha, vamos orar junto. Vamos ler a palavra junto. Vamos dividir. Eu quero compartilhar o que Deus falou comigo, com você. Não. Ei, seu pai está em casa? Sua mãe está em casa? Tá, não, vamos para lá agora? A gente joga um pouquinho, a gente assiste depois a gente aproveita um pouquinho, depois vaza, para ninguém perceber, né? Se um jovem é desse jeito, irmão, pule fora. Pule fora mesmo. Quer saber um segredo lindo para você perceber? Um jovem. Observe como que ele age ajudando o pastor na igreja. Se você perceber que o camarada é um jovem escorão,
Que quando fala limpa a igreja, ele, ó, quando você piscou o olho, o cara já está chegando em casa. Eita, pastor, está chegando em casa agora, olha, hoje não vai dar. Se você percebe que ele não tem iniciativa para fazer coisa alguma, uma irmã passa ali, cai um copo, ele nem se mexe. Ele nem se mexe. A irmã lá tendo que, sabe, se entortar todinha para abaixar, de repente, para pegar aquele copo. De repente a irmã com o menino no colo, e está aqui, o copo caiu a Bíblia, a chupeta da menina, o irmão está aqui. Deus é maravilhoso. Que é isso, irmão? Isso aí não é papel de um homem. Então vocês têm que prestar atenção nisso. Se o camarada ele não é dedicado na obra de Deus, quanto mais na sua vida. Quanto mais quando você casar com ele. Sabe qual é o nome disso aí? É preguiçoso. Você quer casar com um camarada preguiçoso? É? Um cara que não tem expectativa nenhuma. O cara que não pensa em nada. Parece que o cérebro dele é vazio. É só a cobertura, sabe? É só uma capinha, mas dentro só tem vento. Ele está estocando vento que nem a Dilma, né? Na cabeça dessa vez. Não sei como. Está estocando vento. Aí, observa a situação. A irmã olha para isso, mas não se importa porque ele tem um rostinho lindo. Olha que maravilha. Ele tem um rostinho lindo. Não é? Ele tem um cabelinho arrepiado que eu fico, sabe, quando eu vejo, eita, camarada bonito. Ele tem, sabe, o tórax largo assim, ele é um cara forte. Ele é bonitão. Isso aqui é um homem de verdade, é o tipão. Olha para que as irmãs olham muitas vezes. É por isso que acabam se prejudicando na vida. Porque não é assim que a gente olha quem a gente pretende para casar, não. Mas é justamente olhando alguém, homens e mulheres, uma mulher virtuosa, segundo o que a Bíblia ensina, uma mulher que teme ao Senhor, e isso é expresso em seu testemunho no mundo, na igreja, uma mulher que ama a palavra de Deus, uma mulher que se interessa pelo que foi pregado, um homem que se dedica a fazer a vontade de Deus, que está pronto a servir a todo momento, da mesma forma ele vai cuidar de você também, e vice-versa. Se a gente não olhar isso aí, a gente vai contrair casamentos terríveis. A palavra do Senhor está aqui para nos ensinar, né? Então presta atenção nisso aí. Tá certo? Agora, se você casou, não tinha percebido isso, né? Mas agora está doendo no coraçãozinho, né? Porque você percebe isso no seu cônjuge. Ore. Ore. Não tenta mudar essa pessoa na base da marra, não, viu? Ou você muda ou eu me separo, não é? Ou você para com isso ou eu vou embora. Não é assim que as coisas se resolvem. Você não era doido quando você casou, era? Você tinha pelo menos, meia grama de juízo na cabeça. Você sabia, você quis. Mas não pode fugir da responsabilidade, não. Ore, pague um preço. Ore, ore. Ah, pastor, eu já orei. Quanto tempo? 3 meses. Deixa de ser covarde. Ore de verdade, pague um preço. Você não tem que dizer. O que você ora não manda em Deus. Você não define nada aqui, não, irmãos. Nós não somos Deus, nós não podemos mudar as pessoas. Está pensando porque eu dobrei o joelho aqui, é obrigado que a pessoa que eu amo, que de repente que me causa problemas, tenha que mudar amanhã? É? Que negócio é esse? Nós não somos Deus. Nós não somos Deus. Então temos que continuar pagando preço, temos que continuar chorando, pedindo a Deus misericórdia. Quem sabe Ele não nos ouça. Quem sabe Ele toque o coração da pessoa que eu amo e me toque também para que eu possa aprender a amar de verdade e sem colocar condições, como o mundo ensina. Essa é a realidade. Casamento é isso aqui, ó. Tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Ou a gente presta atenção, Deus nos deu inteligência, tá certo? Nós amamos a Deus, não é só com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, não, é com todo entendimento também. É com inteligência. Deus nos deu um cérebro para usar mesmo, então use. Use mesmo, para que Deus seja honrado na sua vida. Não é possível que Ele criou seres tão inteligentes e com capacidades tão grandes, para que não use. Então pense nisso, irmão, pense nisso. Isso aqui foi só a introdução. Vamos partir para o casamento cristão agora, voltando para o texto. O casamento cristão. Como que deve ser o casamento cristão? Agora aqui a coisa vai pegar. O casamento, segundo o texto que lemos, é a expressão do amor recíproco. Não tem uma função pior do que a outra ou melhor do que a outra. Ah, para o homem é fácil, ser líder é muito fácil. Aí o homem do outro lado fala, que nada, você só tem que obedecer e pronto. Que é isso? O texto não tem esse objetivo. O que o texto mostra, na verdade, é Cristo e a igreja convergindo para o amor. Simplesmente isso. Então não tem esse negocinho de que a posição do homem é mais simples, é mais fácil. Não é. Não é. O homem é responsável diante de Deus por sua família, e isso é um peso que vocês não têm noção. Não têm noção. Ao mesmo tempo, as mulheres
tem esse papel maravilhoso que, como nós já aprendemos que a mulher virtuosa é, quando se submete àquilo que a palavra ensina, o papel que ela tem de responsabilidade dentro do lar. É a mulher quem destrói, a mulher tola quem destrói o seu lar, não é o marido. Presta atenção nisso aqui, não é? Olha o que a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor está ensinando. O amor do marido pela mulher tem que ser o espelho do amor da mulher pelo marido. Pelo marido. Entende a questão? E vice-versa. A fim de que ambos consigam expressar amor com as suas obrigações e responsabilidades de maneira mútua. Não ficar com coisinha, olhando para o texto, mas porque ele não faz isso, nem faz aquilo, porque ela também, ela não colabora, pastor. E aí as pessoas usam o texto como desculpa para ficar dizendo que uma posição é pior do que a outra. Isso é covardia, irmão. Covardia. Não é assim que nós temos que olhar para a palavra de Deus, não. O Senhor está nos instruindo aqui a entender o que é um casamento cristão, não é? Agora, uma atençãozinha de vocês. Só permaneça ainda aberto em Efésios, mas dê uma puladinha para 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 7. E preste atenção no que o apóstolo vai dizer aqui. Ó. E esse aqui é apóstolo de verdade, viu? Porque, como já diz o Vanetti, né, que não está aqui hoje, não sei porquê, apóstolo bom é apóstolo morto, não é? Se é que vocês me entendem. Porque são os verdadeiros, né? O resto é papo furado. 1 Pedro, capítulo 3, do 2 ao 7. Observem isso aqui. Amém? Diz bem assim, ó. Depois eu te pego, vamos lá. Diz bem assim. Do 3, versículo 3, aliás, vamos lá. O que vos torna belas, está falando das mulheres isso aqui. O que vos torna belas para as mulheres casadas. Observe, o que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos. A beleza da mulher não consiste em aparência. Está pensando que as coisas funcionam como esses palestrantes de casais aí, que são homens carnais e que nunca levam os casais a refletirem na palavra e que ficam dizendo bem assim, valorizando a carne, não é? Olha, irmã, se arruma, porque se você não, o marido tem que pegar, botar a mão no bolso, dar dinheiro para a mulher, ir para o salão de beleza e o tempo todo ela tem que estar impecável como uma diva. Irmãos, isso é uma mensagem carnal, porque não é isso que a Bíblia ensina. A virtude da mulher não é ter um rosto belo, não é ter curvas muito belas, não. Isso, valeu, meu irmão. A virtude da mulher não é essa, a virtude da mulher é ser temente a Deus. E é o que o texto vai dizer bem aqui, ó. Observe, versículo 4. Mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Você quer ter valor diante de Deus ou diante do mundo? Por quem você quer ser valorizado? Você quer ter virtude diante de Deus ou virtude diante da sociedade que quer ditar como você tem que se vestir? É isso que o pessoal tem feito aí fora. É a psicologia do casamento. O convite nosso aqui não é que a gente venha olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, e ela é quem determina como nós devemos ser aqui. Continuando, porque os homens também vão levar algum aqui, né? Vamos lá. Versículo 5. Pois no passado, só lembrando, que isso que a gente está falando aqui, a própria Bíblia dá base para isso. Não quer dizer agora, porque o pastor falou aquilo ali, a irmã vai se tornar uma mulher das cavernas. Não, irmã, não exagere, tá? Não é para você ter o coração na vaidade, tá certo? Mas é para você se arrumar, que você não é maluca. Você não vai andar na rua com cabelo rebelde, né? Ele diz o povo aí. Você não é doida que sair aí, ó. A irmã saiu, não tomou um banho, não amarrou o cabelo, não fez nada. Tá parecendo, sei lá, um filme de terror ali na rua. Não, que é isso? A questão aqui não é essa. A questão é não ser entregue à vaidade. Aí, olha o que o texto fala aqui, para nos explicar isso aí. Ó. Versículo 6. Era dessa forma... Não, versículo 5 mesmo, vamos lá. Pois no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao seu marido. Tá certo? Elas faziam isso, as santas mulheres, observe. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, não é? Dela sois filhos, se fizerdes o bem sem nenhum temor. Observou isso aqui? Então, a Bíblia ensina a mulher
a ser prudente nisso também. Tá certo? As irmãs não podem ser entregues à vaidade, mas as irmãs têm que se arrumar também. Tá bom? Não é para garantir casamento não, porque se você quiser garantir casamento com aparência, eu garanto para você, um dia tu vai ficar feia. Me perdoe. Mas um dia vai murchar, um dia vai ficar com aquela carinha, sabe? Bem murchinha mesmo. Não, é natural, todos nós vamos ficar assim. Eu imagino eu daqui a 50, você é um velho feio. Imagina um velhão, não é? Eu não tenho um problema de calvície, com cabelo todo branquinho, não é? E um velho da cara comprida, que nem dizia uma pessoa aí. Olha o menino da cara comprida ali. Imagine, isso aqui murcho assim, ó, e aquele cavanhaque meio solto. Imagina a presepada, que nem diz o povo. A gente está sujeito a isso é normal, não adianta querer fugir disso aí. Não dá para fugir. A não ser que você queira fazer que nem algumas mulheres da televisão, né? Que botam, eu acho que é botox, eu não sei, que fica engraçada. Elas estão tentando ficar bonitas, né? Mas fica um negócio estranho. Elas se transformam de ocidentais para asiáticas, eu não sei como. Puxando os olhos, né? E me perdoe, o comentário não é racismo não, isso aí, é só uma resenha, tá certo? Antigamente a gente podia brincar com tudo, hoje em dia a gente não pode falar nada, né? Se um irmão moreno me chamar de negro, eu tá preso. É assim que funciona hoje, infelizmente. Então a palavra do Senhor ensina as mulheres, tenham cuidado em relação a isso aí. Agora tem uma palavra para os homens também aqui, versículo 7. Da mesma forma, tá certo? Maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Olha aqui. Maridos, vivam a vida comum do lar, é o que a palavra do Senhor diz. Tratando a mulher com honra. Tratando a mulher com honra. Tá pensando que é só assim, nego? Tá pensando que é só sentar numa cadeira, botar o pezão cheio de chulé para cima e falar, mulher, tira meu sapato? Que é isso? É honrar a mulher, irmão, como o vaso mais frágil. O que é que nós aprendemos no cristianismo, irmãos? Nós devemos nos considerar inferiores aos outros. A Bíblia não nos ensina a nos considerarmos superiores, mas inferiores. E se eu entendo que eu sou inferior, é óbvio que eu vou servir. Entendeu o conceito de liderança como é diferente aqui? Eu, como marido, tenho que aprender a realidade da Bíblia. Honrar a minha esposa, a tratando como um vaso mais frágil. Como vaso mais frágil. É isso que a Bíblia ensina pra gente. A gente não pode fugir disso aí não. Tá certo? Continuando aqui, ó. Não é? Marido, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Como nós lemos no texto do versículo 28 de Efésios ainda. Capítulo 5. Se você não acha que ela é digna de ser amada por você, então é porque você também não é digno e pior, você nem tem amor próprio. A Bíblia nos ensina então, nós homens, não é? Para quem é casado e para quem vai casar, você vai ter que amar a sua mulher como você ama a si mesmo. Entendeu a questão? O bem que você quer para você, você vai querer também para sua esposa. É simples assim. Não tem esse negocinho de vantagem para mim e nada para ela, ou vice-versa. Não. É honrar, tá certo? É amar como nós amamos a nós mesmos, porque senão nós estamos mostrando que nós não temos amor próprio. Mulheres, parem de reclamar de seus maridos. Olha uma coisa que eu queria que vocês entendessem aqui, não é? E falarem pelos cotovelos, achando, não é, que vocês vão mudá-los pela força, por tanto falarem, por reclamarem da mesma coisa, achando que isso vai causar alguma mudança no dia final. É perigoso até o camarada ficar com raiva, e vice-versa também. Reclamando, só reclamando. O que sai da boca da pessoa é reclamação. Que é isso? Tudo é reclamação e não é crente não, é? Não tem o Espírito Santo de Deus não. Para tudo que você vê, você só vê ruindade, pecado, mal. Tudo não pode, tudo é errado. Tudo está ruim. O dia nunca foi bom. O dia todo é mal-humorado. Que negócio é esse, irmãs? Entende a questão? Parem de reclamar. Vocês têm que aprender a fazer as contas da vida. Sabe como é que você faz a conta da vida, irmã? Olhe para o seu marido. Agora olhe para uma nação de outros homens que não temem a Deus, que todos os dias metem a cara na mão de suas esposas, que as estupram, que as humilham, que fazem o pior. Eu já vi um cara dando uma voadora, irmãos. Não estou brincando não. Não é para quem gosta de arte marcial, sabe o que é uma voadora? É você sair correndo e dar um chutão, bem nas costas da mulher que ele vivia. Eu já vi isso aí, aqui, viu?
Já vi. Aqui na comunidade não. Se tiver o cabo que fez isso aí, eu vou dar um tapa agora. Não é isso não. Estou falando aqui em Olho d'Água, eu já vi isso aí. Puxando a mulher pelo cabelo, que é isso? Entende a questão? Já vi isso aí, irmão. Já vi isso aí. Então você, irmã, em nome do Senhor Jesus, olhe para a sua vida. Olhe para o seu marido. E Deus, perceba que Deus te livrou de um homem ímpio. Que Deus te deu alguém que te respeita. Não deu alguém perfeito. Não deu alguém completamente santo, perfeito, pronto. Não. Deu alguém que vai ser moldado dia após dia por Deus como você é também. Deu alguém que vai, no decorrer da vida, crescer também como você vai crescer. Então olhe para isso, olhe para as vantagens, olhe para a bênção que Deus deu na sua vida e pare de reclamar. Pare de cuspir no prato que você comeu e reclamar por aquilo que você não tem, irmã. Os maridos do mesmo jeito, não é? Reclamando da sua mulher. Às vezes olha uma mulher na televisão, aí a mulher é uma mulher que faz parte da classe intelectual das mulheres, e ela fez livros, e ela estudou teologia, ela tem mestrado, essa aqui é a mulher ideal, o resto não presta. Que negócio é esse? Aí a mulher que você tem em casa, ela não é obrigada a ser uma doutora, ela não é obrigada a ser alguém que você quer. E o camarada fica reclamando, se minha mulher fosse assim, quando eu casar eu quero só uma daquele, porque o resto do dia não presta, é só aquela ali, ó. Isso não existe, irmão. Absolutamente isso não existe. Nós temos que ser sinceros com isso. Parem de reclamar. A gente reclama demais. Nós temos aquilo que nós não merecemos. Pastor, eu não mereço essa vida, pastor. Eu tenho certeza que você não merece. Nem você homem, nem você mulher, nem eu. Sabe o que nós merecemos? É ser mergulhado no lago de fogo por toda a eternidade. É o que nós merecemos. É a ira de Deus em nossas vidas por toda a eternidade. É o que nós merecemos. E isso seria justo e Deus seria glorificado por isso. Se o pastor Ademir fosse para o inferno, se eu tivesse a convicção que o meu lugar ia ser o inferno, eu teria que glorificar a Deus porque eu sei o que eu mereço. Então pare de achar que você é uma diva, que você é um príncipe, que você é um rei, e achando que você tem que ter regalias demais. Não! Agradeça a Deus pela vida que Ele te deu. Você poderia estar muito pior. Eu tenho certeza que você ainda não foi morar debaixo de uma ponte. Quer saber da novidade? Vá para uma cidade grande, vá para a zona sul aqui do Brasil, a região sudeste, e veja as pessoas morrendo, famílias inteiras, morrendo de madrugada no frio, quando não conseguem alcançar o sopão que a prefeitura ou então órgãos não governamentais entregam para elas de noite. E Deus tem nos livrado disso. Eu não tenho uma casa, tem gente que está morando numa caixa de papelão. E você está reclamando da vida ainda? Você é crente. O ímpio, ele não tem esperança. Ele vai recorrer a quem? Fale. A ninguém. Ele não tem quem o console. Mas você tem, você conhece ao Senhor. Então pare de agir como se não houvesse um Deus. Vá orar. Pague um preço mesmo. Dobre seu joelho e não cesse de orar. Sabe? Não cesse de buscar a presença de Deus e buscar a vontade dEle para você. Pare de reclamar da sua vida. Ore. Ore. Deus é quem sabe quando vai ser o suficiente. Tudo é no tempo dele, não é no meu tempo. Eu tenho desejos, eu tenho anseios porque eu sou um ser humano normal. E muitas vezes eu não tenho visto coisas acontecer em minha vida. Estou esperando, sabendo que vai acontecer coisas, se Deus quiser que aconteça, e ainda mais no tempo dele, então eu não tenho que ficar reclamando. Aí a gente olha para a vida dos casais hoje, para o casamento no sentido geral, é só murmuração, as pessoas se separam um monte por causa de besteira. Por causa de bobagem, estão jogando fora a família, uma bênção que Deus deu. É isso que as pessoas têm feito. E nós vamos nos igualar a isso. Nós temos um Deus, não é? Nós temos um Deus maravilhoso. Uma outra coisa importante para a gente, parem de buscar referência nos homens, irmãos. Parem, pelo amor de Deus, isso cansa. Você está buscando referência em homens? Nós temos um mundaréu de palestrantes de casais no Brasil. Um mundaréu. Eu conto nos dedos aqueles que levam os casais à reflexão na palavra. A maioria é tudo a mesma ladainha, é tudo a mesma palhaçada. Vá, lave a louça, varra o chão, assim seu casamento vai ser feliz. Que negócio é esse? Onde é que está escrito na Bíblia? Hein? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Ensina os casais a fazerem psicologia reverse. Ao homem aplicar isso à mulher e a mulher aplicar isso ao homem. Para provocá-los a uma obediência, a fazer as minhas vontades. A fazer chantagens de sexo, por exemplo. Casais fazendo chantagens sexuais. E vão aprendendo vocês que vão casar ainda. Não façam isso, pelo amor de Deus. Ele não fez o que eu queria, hoje não tem. Que negócio é esse? A Bíblia nos ensina que o corpo do homem não pertence a ele, mas à mulher. E o corpo da mulher não pertence a ela, mas ao homem. É isso que a Bíblia ensina.
Tá certo? Querem olhar para mulheres de Deus? Quer ter referência de mulher de Deus? Se as mulheres que você conhece que palestram, elas obedecem à palavra de Deus, elas são de Deus. Mas se elas arrogam para si um papel que não é delas, esqueça. Esqueça. Não é assim. Quer dizer que eu posso chegar aqui, ser um hipócrita, ser um mentiroso. Quer dizer que eu posso chegar aqui, viver em pecado e pregar para vocês e vocês vão aceitar? É? Se eu estivesse no lugar de vocês e um de vocês fosse o pastor e eu descobrisse que vocês são hipócritas, eu ia embora daqui. Ou eu protestava contra vocês e falava, esse camarada aí é um falso. Eu ia conversar com você e falar assim, meu amigo, se oriente, peça perdão, se arrependa, porque você como pastor não é melhor do que ninguém aqui. E se o camarada não se arrependesse, eu ia embora, meu amigo. Eu ia para outra igreja, eu ia procurar outro lugar para mim. Porque eu não posso aceitar a palavra de um hipócrita, de um mentiroso. Aí como é que eu vou olhar, então, esse mundaréu de palestrantes que tem aí, homens e mulheres, que não obedecem à palavra, que fazem palhaçada com a palavra de Deus, que olham para um texto como esse e não aplicam como o texto está ensinando, que não estão nem um pouco preocupados com o que Jesus ensinou, mas estão preocupados em fazer um show de humor com a palavra de Deus. E os casais, não é? Como bons palhaços, riem aos bocados, mas nunca aprendem de fato a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra do pastor Ademir, aquilo que sai do meu coração, não muda a vida de ninguém. Eu não posso mudar a vida de ninguém, eu não tenho poder para isso, mas a palavra de Deus sim, ela faz isso. E somente a palavra de Deus pode mudar. Quer casamento realmente nos pés do Senhor, vá para a palavra. É a palavra de Deus que tem que estar no centro da sua família, do seu casamento. Se a palavra do Senhor não for o vínculo que vos une, esqueça, esse casamento é espúrio. Você vai sofrer a vida toda. Olhe para a palavra de Deus. É isso que nós aprendemos, não é? É isso que nós aprendemos. Esse é o modelo do casamento cristão. Caso contrário, os casamentos não passam de casamentos fracassados, não é? Como é que eu vou reclamar? Fale. Hein? Marido, como é que você vai reclamar da sua mulher? Você é um sacerdote, segundo o que a Bíblia ensina? Ah, não é não? Então pare de reclamar. Vai fazer a sua parte. Mulher, você é a mulher que a Bíblia ensina? É? Porque se você não for, pare de reclamar e vá buscar a mudança de Deus para a sua vida. Mude. É fácil apontar o dedo para os outros. É fácil que eu como pastor venha exigir mudança de vocês pessoalmente, enquanto eu não mudo. É muito fácil. Você está errado, você está errado, você é um herege, você está errado. Mas e eu? O que eu tenho feito? Como eu tenho dado testemunho do Senhor na minha vida? Será que eu tenho blasfemado o nome de Cristo como mau testemunho? Com o meu casamento? Ou será que eu realmente tenho honrado o Senhor? Eu tenho que olhar para mim primeiro. Então, primeiro eu tenho que tirar a trave do meu olho, para tirar o argueiro do olho do meu irmão. É simples assim, não há meio termo não é? Para concluir aqui, vamos concluir, irmãos. Paulo estava falando a Cristo, sobre Cristo e a igreja, convidando os casais cristãos, não é, para imitar o seu exemplo. Marido e mulher, imitem o casamento de Cristo e a igreja. Esse é o modelo, não há outro modelo, é esse, não é? Se arrependam, devemos nos arrepender agora, pois Deus nos falou por meio de sua palavra, não é? Olhem para o que Jesus fez por sua igreja, olhem para o que a igreja faz por Cristo, ambos dão a vida um pelo outro, irmãos. Cristo deu a vida pela igreja, mas a igreja também deu a vida por Cristo e preparou um caminho para nós, um caminho que é o próprio Jesus, não é? Que venhamos olhar para Cristo. Nós não temos outra saída não, ou nós obedecemos a palavra ou está perdido, meu amigo. Olha o que a palavra do Senhor ensina sobre o casamento, para me concluir essa parte do casamento aqui. Enquanto o mundo olha para o casamento como uma desgraça, uma prisão, algo ruim, que eu não quero me casar nem morto, né? Aí é que não dá mesmo, morto. Hebreus 13, versículo 4, olha o que ensina a palavra do Senhor. Eu vou esperar você abrir a palavra, para lermos juntos isso aí. Amém? Diz bem assim a palavra do Senhor: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Olha o que a Bíblia ensina aqui para a gente. O casamento digno de honra deve ser o matrimônio. O casamento é algo honrado e é justamente porque ele tipifica a união de Cristo mística com a igreja. Então olhe para o alto padrão que o Senhor nos deu para o casamento. Olhe para Cristo,
olhe para a igreja, olhe para o amor que ambos expressam um pelo outro, e então imitem este papel, esse amor. Se vocês não quiserem imitar isto aí, irmãos, quem não for casado não case, pelo amor de Deus. Se você não está disposto a fazer e amar como Cristo amou, sabe, não se case, você vai causar mal a você mesmo. Olhe para isso. Nós precisamos de famílias transformadas, de casamentos fortes. E um casamento forte é um casamento que está baseado na palavra, e não na psicologia, e não na opinião humana, mas naquilo que a Bíblia ensina. Se nós não pensarmos nisso, não entendemos essa realidade, a nossa vida vai ser assim, um porre, me perdoe a palavra, mais chata, sabe, aos empurrões. Você quer passar a vida toda, 20, 30, 40 anos, forçado, num casamento sem gostar daquilo ali? Eu não quero isso aí não, irmãos. Então a minha vida tem que estar baseada na palavra, e sou eu que sou o responsável por convocar a minha família, a minha esposa, a conhecer a palavra de Deus. É justamente isso. Chega de arrodeios, chega de mimimis, de dores do cotovelo, de falar pelos cotovelos. Obedeçam a palavra. A nova geração não precisa de mulheres amarguradas que reclamem do casamento, não. A nova geração não precisa de homens frustrados que reclamem do casamento, que digam aos jovens que o casamento não presta e que é uma prisão, e que ficam até fazendo dedinho como se fosse um crucifixo quando o cara fosse casar. Eita, olha, se acabou agora a sua liberdade. Não, irmão. Eles precisam de exemplos, de pessoas que sejam firmes, mais fortes do que isso, porque Cristo nos capacitou para essa realidade, para o casamento. Olhe para isso. Olhe para o Senhor Jesus. Ó profundo amor de Cristo, vasto, imenso e sem fim, como um rio caudaloso, vem fluir